Olá, boa noite. Tribunal Superior Eleitoral já tem 3 votos para deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Apenas um ministro votou contra. Sessão será retomada amanhã. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o formato da meta da inflação e o tempo para atingi-la vão mudar a partir de 2025. E você vai ver também. Crime assustador em Brasília. Pedófilo é preso depois de arrastar adolescente de 12 anos dentro de mala para apartamento em área de luxo. Ela foi dopada, torturada e abusada sexualmente. Pode preparar o bolso. Impostos federais voltam aos combustíveis. Gasolina e álcool já estão mais caros. E o perrengue chique do Palmeiras no esporte. Torcida protesta após patrocinadora comprar avião para transportar equipe. Eles querem jogadores. O Rede TV News já está no ar. A polícia prendeu um homem que sequestrou e abusou sexualmente de uma menina de 12 anos. Para cometer o crime, ele levou a criança até o apartamento presa numa mala. As imagens da câmera de segurança registraram o momento em que Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, chega ao estacionamento numa área nobre de Brasília e tira uma mala do carro. Ele arrasta o objeto até a portaria do prédio onde mora e sobe 2 andares. Dentro da mala estava uma garota de 12 anos, que durante horas foi torturada e abusada sexualmente. Daniel Bittar foi preso no apartamento dele neste prédio. Os policiais acharam o local porque outras câmeras de segurança filmaram o carro no momento do sequestro e pela placa foi possível identificar o endereço. A polícia encontrou a garota algemada ao pé da cama. Também foram encontrados objetos sexuais, material de conteúdo pornográfico, máquinas de choque e equipamento de filmagem. Uma cena de terror. O apartamento já era estranho. A menina estava com a algema na altura das canelas e ela era bem magrinha, estava com o braço todo roxo. Estava despida da cintura para baixo e apenas com uma coberta por cima das pernas dela, né? De acordo com as investigações, Daniel sequestrou a criança no Jardim Ingá, distrito do município de Lusiânia, em Goiás, a 50 quilômetros de Brasília. A menina contou aos policiais que foi rendida com uma faca e, em seguida, uma mulher usou um pano com clorofórmio para dopá-la. A suspeita, identificada como Geise de Souza, também foi presa. Nas redes sociais, Daniel Bittar aparece como uma pessoa acima de qualquer suspeita e chegou a fazer postagens contra a pedofilia. A polícia vai apurar agora se ele cometeu outros crimes semelhantes. A Polícia Militar, a partir de agora, solicita que, caso alguém tenha mais alguma informação, caso alguém tenha sofrido qualquer coisa, que entre em contato com a Polícia Civil, porque a partir de agora a investigação é da Polícia Civil do Distrito Federal e, juntamente, da Polícia Civil do Estado de Goiás. Que seja punido com toda a contundência. Daniel Bittar era analista de tecnologia da informação no Banco de Brasília. Em nota, a instituição informou que ele já foi demitido e que não tolera condutas que ferem valores como respeito à infância. E foi preso um assediador de 18 anos que agredia mulheres na zona norte de São Paulo. Pelo menos 6 vítimas denunciaram os ataques. Uma das vítimas aparece caminhando nos arredores do Parque Toronto, na capital paulista. Na mesma imagem, o criminoso está logo atrás, perseguindo a mulher. A polícia divulgou outros registros em que ele se aproxima dela. Nessa outra cena, ele passa apressado e, segundo a polícia, ele tinha acabado de agredir a vítima. A investigação começou a partir de denúncias de assédio sempre no mesmo lugar. 6 mulheres registraram um boletim de ocorrência por importunação sexual. As vítimas reconheceram o agressor. Muitas delas já estavam com lesões corporais, não foi só um tapa, né? E teve uma moça que ficou 15 dias com a marca das mãos dele lá, machucada, não conseguia nem levantar.
Segundo a polícia, ele agia sempre da mesma forma. Entre 6 e 9h30 da noite, ele escolhia uma vítima aleatoriamente aqui nos arredores do parque, a seguia por um longo percurso para atacar e depois fugir. O homem foi identificado e preso temporariamente. Ele confessou os ataques e disse que agia dessa maneira desde janeiro. Quando ele via uma moça que ele se interessava assim, praticar a conduta, ele disse que não conseguia controlar. Ele falou com essas palavras, é um desejo incontrolável e irracional. Em algumas vítimas foi uma chinelada, em outras foram tapas. Teve uma vítima que ele pegou pela cintura e mordeu o glúteo, outra ele tentou beijar. O jovem de 18 anos vai responder por importunação sexual. 5 embarcações abandonadas começaram a ser removidas hoje da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O barco usado na pesca de arrasto foi içado por um guindaste. A embarcação estava abandonada há pelo menos 5 anos na Ilha da Conceição, em Niterói, região metropolitana do Rio. Outras 4 no mesmo local também serão retiradas. Uma força-tarefa da Capitania dos Portos, do Porto do Rio e do Governo do Estado pretende remover até o fim do ano que vem 51 embarcações e cascos. Na semana passada foi rebocada a primeira delas. Além de poluir as águas, as embarcações naufragadas representam um perigo à navegação e até para os motoristas que trafegam pela ponte Rio-Niterói, que liga o município da região metropolitana à capital fluminense. No ano passado, um navio graneleiro que estava à deriva foi arrastado pelo vento forte e pelo mar agitado e bateu na ponte. A colisão não provocou danos graves, mas interrompeu o trânsito por mais de 3 horas. A previsão de uma nova frente fria para os próximos dias na Grande São Paulo reacendeu o alerta para a situação dos moradores de rua. Cerca de 50 mil pessoas vivem nas ruas da capital. O trabalho começa nas ruas da capital. O foco é encontrar quem mais precisa de abrigo nas noites de frio extremo. As pessoas em situação de rua são encaminhadas para tendas como essas, onde são distribuídos agasalhos, comida e água. O Santos Jaime gostou do convite. É bom para banhar, para dormir, tudo tranquilo, tudo certo. Bueno, eu gostei. Só que tem que chegar temprano para procurar vaga. Aqui no Centro Esportivo do bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, a tabela de basquete e a trave de futsal são mera figuração para um enorme quarto de dormir com 90 camas. Uma parceria do esporte com a assistência social do município. A Secretaria de Esporte cede espaço da cozinha, dos vestiários, dos banheiros, do espaço de logística da administração. Em toda a cidade de São Paulo são 10 locais como este. Cada vez que a temperatura ou a sensação térmica atinge 13 graus, pessoas em situação de rua são convidadas a passar a noite aqui. Uma das salas do ginásio é reservada para roupas e agasalhos que serão doados. Da cozinha vem o jantar e o café da manhã. Aqui a gente se sente ser humano, sabe? Se sente amado, se sente com cuidado, né, mano? Porque assim, a gente chega, a gente tem um banho, a gente tem uma cama, a gente tem uma coberta para se cobrir, entendeu? Então, assim, é muito bom, sabe? Porque esse tempo de frio, então, ficar na rua... Durante a acolhida, outros serviços são oferecidos. O atendimento social são nessa parte, documentação, né, busca alguns da família, alguns tratamentos, encaminhamento por CAPES, agendamento para tirar documento, né, até mesmo para fazer o cadastro, né, agendamento no CAD único, no CRAS. As assistências sociais fazem. O secretário de Assistência Social de São Paulo faz um apelo para que a população participe e ajude a combater um grande inimigo para quem vive nas ruas: o frio. Todas as vezes que as pessoas encontrarem alguém, perceberem alguém que às vezes está sozinho, está em situação de rua, sem agasalho, que porventura esteja, às vezes, alcoolizado, caído no chão, enfim, em algum espaço na cidade, que acione o 156, e ao acionar o 156, as nossas equipes
possam fazer a localização do endereço que é colocado por essas pessoas e, a partir daí, identificar e poder fazer as abordagens para que essas pessoas possam ser efetivamente acolhidas e protegidas. Mais de 155 mil novos empregos com carteira assinada foram criados no Brasil no mês passado. É o 5º mês consecutivo de crescimento. Há mais de 2 anos desempregado, Newton tenta se recolocar no mercado de trabalho. Com quase 60 anos de idade, ele tem enfrentado dificuldades. Uns alegaram que foi que é por causa da idade, né? Outros não falaram nada, né? Só dispensa e fala que vai retornar e até hoje não retorna. Só fazendo mais bico, né? Ganhando 65 conto por dia, né? Às vezes. Manuel estava há 3 meses sem trabalho. Hoje conseguiu conquistar uma vaga. É nada bom, não dá de ficar desempregado. Porque as contas para pagar, pagar aluguel. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Brasil criou 155.270 empregos com carteira assinada em maio, menos do que o registrado no mês anterior, quando foram gerados 180 mil empregos. São Paulo foi o estado com maior saldo positivo, com a criação de cerca de 50 mil novos postos de trabalho. Minas Gerais e Espírito Santo completam o ranking. As regiões Norte e Sudeste são as regiões que lideram a abertura de vagas com carteira assinada, mas todas as regiões do país apresentaram um crescimento desde o começo do ano. Este é o 5º mês seguido em que o país tem saldo positivo. O setor de serviços teve o melhor desempenho e ajudou a impulsionar o resultado de maio, com a ocupação de quase 84 mil novos postos de trabalho. O número é positivo, tem que lembrar isso, 155 mil não é desprezível, porém as nossas previsões eram para número maior, né? A gente trabalhava com a previsão mínima para a ordem de 180 mil empregos e é flagrante o que leva a esse processo é exatamente a ausência de crédito, portanto não se justifica os juros praticados no Brasil. Hoje é o mais alto do mundo. De janeiro a maio, foram abertos cerca de 865 mil postos de trabalho em todo o país. São mais de 43 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado. Em São Paulo, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, CAT, está com mais de 600 vagas abertas. Catiane trouxe o filho para concorrer a uma delas. Pegar experiência, né? Para não ficar em rua. Estou confiante. O Conselho Monetário Nacional anunciou mudanças no regime de metas de inflação. A meta, o centro da meta, continua a mesma para os próximos anos, até 2026. 3% com aquele mesmo intervalo de tolerância, o 0,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O que muda é o horizonte para se atingir essa meta. Antes era estipulado até dezembro. Até o final do ano você tinha que atingir a meta de 3%, senão o Banco Central tinha que publicar aquela carta justificando por que não conseguiu fazê-lo. Agora, esse horizonte aumenta, deve ser algo entre 12 e 24 meses. Será definido pelo Banco Central. Quem nos traz todas essas informações, até porque teve uma coletiva de imprensa do Haddad depois, né? É nosso repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos. Essa decisão saiu depois de uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Haddad explicou que o objetivo é fazer com que o regime, a meta da inflação, não tenha mais um período anual, no período de janeiro a dezembro, como é feito no regime atualmente. Com a mudança, a definição da meta não terá mais um valor fixado. A expectativa é que o Banco Central tenha mais flexibilidade para atingir a meta, já que com a porcentagem fixa não haverá mudanças ao longo do ano. Essas mudanças estão num decreto que deve ser assinado pelo presidente Lula nos próximos dias. Haddad explicou que esse novo regime começa a valer em 2025, data em que Lula vai escolher um novo presidente para o Banco Central. Ainda na coletiva de imprensa feita
feita aqui no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad explicou e aproveitou para falar sobre a taxa básica de juros. Ele disse que a expectativa da equipe econômica de Lula é que a Selic sofra cortes significativos a partir de agosto, o que pode aumentar o poder de compra dos brasileiros. Vamos ouvir. Tudo que está acontecendo, né, há uma grande expectativa da área econômica do governo de que a partir de agosto nós tenhamos cortes consistentes, né, das taxas de juros, em virtude do fato de que os indicadores todos estão demonstrando convergência dos indicadores e uma preocupação muito grande com o resultado do crescimento econômico a partir do ano que vem. O Brasil vai estar em sintonia com praticamente todos os outros países do mundo que adotam o regime de metas de inflação, uma modernização necessária. Representantes do CONCEFAS, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, entregaram hoje um conjunto de sugestões ao relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Entre as propostas está um fundo de 75 bilhões de reais para compensar possíveis perdas dos estados produtores com a cobrança de impostos no destino. O texto do relator propõe 40 bilhões de reais. O CONCEFAS também defende manter o regime diferenciado de tributação para a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. O deputado Aguinaldo Ribeiro disse que vai avaliar estas propostas. União, estados, municípios e os setores econômicos tentam chegar a um acordo sobre a reforma tributária. O texto preliminar foi entregue na semana passada na Câmara dos Deputados e pode ser votado na semana que vem. Essa é a previsão. O repórter Mauro Taliaferri preparou uma reportagem explicando os principais pontos do texto. Pagar impostos no Brasil é uma atividade que consome dinheiro e tempo dos empresários e empreendedores. 1.050 horas ao ano para cumprir todas essas regras, né, essa legislação. Todo esse trabalho é para lidar com um sistema caótico que mistura tributos da União, dos 26 estados e o Distrito Federal e de mais de 5.500 municípios do Brasil. Simplificar essas regras é tudo menos simples. Já são 35 anos de tentativas para racionalizar e dar eficiência ao sistema. Nos últimos meses, um grupo de trabalho de deputados federais com o apoio do governo analisou os projetos mais recentes de reforma tributária e apresentou uma proposta. O texto ainda não está fechado. Governadores, prefeitos e setores econômicos como serviços e agro pressionam por mudanças. A proposta diz respeito apenas aos tributos cobrados sobre mercadorias e serviços e tem como estrutura a criação de 2 impostos de valor agregado, o IVA dual. Um deles é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que vai substituir os impostos federais IPI, PIS e COFINS. A alíquota será definida pela União. O outro é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai unificar o Imposto Estadual ICMS, que incide sobre mercadorias, e o Municipal ISS, que recai sobre serviços. Os governos estaduais e as prefeituras terão que concordar com uma alíquota única. E a cobrança será no local do destino, ou seja, do consumo do bem ou serviço. Esse, aliás, é um dos pontos mais defendidos por movimentos como o Pra Ser Justo, que reúne entidades civis para estudar, propor e apoiar a reforma tributária. Tem a questão do princípio do destino, que vai levar recursos hoje para municípios e que, né, a maioria deles tem recursos muito baixos para investir em políticas públicas. Então, você vai espalhar melhor e equalizar melhor a capacidade de gasto dos estados e dos municípios. Então, isso também gera mudanças estruturantes. O IBS também busca acabar com a chamada guerra fiscal e desonerar as exportações e os investimentos. E seria o fim da cumulatividade. O IVA dual não incidiria em cascata em nenhuma fase da cadeia produtiva. Em relação ao valor das alíquotas, a regra é que haja um percentual único, com algumas exceções. São elas: uma alíquota com 50% de redução para bens e serviços como transporte público, alguns medicamentos e equipamentos médicos, serviços de saúde e educação, alimentos e produtos de higiene da cesta básica e atividades culturais.
Uma alíquota zero para remédios, ensino superior ligado ao ProUni, livros e pequenos produtores rurais. E uma alíquota mais alta que a padrão para bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Esse sistema vai mudar a arrecadação de estados e municípios. Para compensar eventuais distorções, a proposta indica a criação de 2 fundos. O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, de 160 bilhões de reais, para pagar benefícios fiscais já concedidos pelos estados até 2032, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FDR, para reduzir desigualdades regionais. Os estados discordam do valor oferecido pelo governo para o FDR. Nós pleiteamos um Fundo de Desenvolvimento Regional na casa de 75 bi. A União aponta com uma disponibilidade de 40 bi. A gente tem a intenção de sentar para negociar esse valor e também como vai ser dividido esse fundo. A proposta indica também que haverá um Conselho Federativo, um órgão federal para fazer a gestão do IBS. Ele é aceito pela maioria dos governadores, mas enfrenta resistências de alguns estados, como Pará e São Paulo. O que a gente vai propor são algumas melhorias, de proposição, de iniciativa de lei, a gente colocar para o Conselho Federativo, definição de alíquotas, etc., para que a gente tenha uma gestão melhor desse novo tributo e que essa autonomia dos estados e dos municípios ela seja preservada, dando muitas competências para o Conselho Federativo. Outro ponto em negociação é o prazo de transição entre o atual e o novo regime tributário, que deve começar em 2026. No caso da migração dos tributos hoje cobrados na origem e que passarão a ser cobrados no destino, a proposta é de uma transição de 50 anos. Os estados defendem 26 anos, desde que a União pague um seguro-receita. O texto prevê a criação de um mecanismo chamado cashback, que é a devolução de parte do IVA dual cobrado de pessoas físicas que sejam membros de famílias de baixa renda. O funcionamento desse sistema será definido por lei complementar. Então, para as famílias ali de menor renda, com até um salário mínimo, a estimativa de impacto de um estudo nosso feito com economistas da UFMG é que o consumo dessas famílias vai aumentar em 21%. Então, imagina isso, esse boom na economia, Não só as famílias podendo gastar mais, mas tendo muito mais recursos circulando em termos de consumo no nosso país. A proposta promete ainda corrigir uma antiga distorção. Passar a cobrar IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos, como jatinhos, helicópteros, iates e jet skis. E abre a possibilidade de ter alíquotas mais altas para os veículos mais poluidores. Para combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, seguros, operações com bens imóveis, cooperativas, planos de assistência à saúde, apostas e compras governamentais, haverá regimes tributários específicos. A Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional serão mantidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a reforma no plenário na semana que vem. O coordenador do grupo de trabalho acredita na aprovação. Porque com a reforma tributária, o Brasil vai crescer de 12% a 20% nos próximos 10 anos, vai permitir o Brasil tirar de 7% a 20% do custo dos produtos. Então, eu acredito que nós estamos próximos de resolver os dissensos residuais existentes e conseguir mais de 400 votos para a aprovação da reforma no plenário da Câmara dos Deputados. Neste mês de junho, 3 milhões de pessoas passaram pelo maior São João do mundo em Caruaru, Pernambuco. As festas acabam neste sábado, então se você estiver por perto, é melhor correr para aproveitar. Milhares de pessoas vieram aproveitar os últimos dias de São João em Caruaru. A festa atrai pessoas de todos os cantos do Brasil. Esse casal veio de São Paulo. Poliana quis apresentar ao marido o maior São João do mundo. A gente já ouvia falar que o São João de Caruaru estava, como sempre, o maior do mundo. Entregando tudo, como sempre. E a gente fica encantado, porque como eu sou daqui, que já conheço, mas ele que não é de São Paulo,
a gente pode apresentar essa cultura vasta que a gente tem, tanto em Caruaru como no Nordeste de forma geral. Essa família veio de Limoeiro, município do Agreste pernambucano. Ivan não esconde o amor pelo São João de Caruaru, uma paixão de família. É o maior do mundo, com certeza. É inegável, é incontestável isso aí. E tem quem aproveite a festa para faturar. As comidas típicas nordestinas são carro-chefe de vendas. Dona Jacira trouxe um pouco da Bahia para a terra do forró. Ah, esse pátio aqui tem comida para todos os gostos, meu amor. Então viva nosso Nordeste, viva nosso São João. E vem, meu povo, você não foi à Bahia? A Bahia vem até você. Segundo a Prefeitura de Caruaru, a expectativa é que sejam movimentados mais de 600 milhões de reais durante o evento. Foram 60 dias de muita alegria por aqui. O São João de Caruaru reuniu 1.200 atrações que se apresentaram nos 25 polos espalhados pela cidade. Uma festa marcada pela diversidade de ritmos e cultura. Pelo que a gente vinha planejado e o que está acontecendo, a gente já conseguiu atingir a nossa meta e eu tenho certeza que esse ano realmente se consolida como o maior São João da história. A retomada da cobrança integral de tributos federais deixou a gasolina e o etanol mais caros em todo o país. Os impostos foram zerados pelo antigo governo durante a campanha eleitoral de 2022 e desde o começo desse ano eram cobrados parcialmente. Os novos valores da gasolina e do álcool pegaram muita gente de surpresa. Eu vim aqui hoje, já adiantado para poder abastecer, achando que vou encontrar ainda sem um aumento, mas a realidade é que eu chego aqui e a gasolina já subiu. Agora o contrário não, quando tem que abaixar demora uma semana para fazer o reajuste, né? O reajuste é por causa da volta da cobrança integral dos tributos federais, PIS, COFINS e CID. De acordo com os cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o litro da gasolina ficaria 34 centavos mais caro e o do álcool 22 centavos. Em Belo Horizonte, o preço subiu bem mais, até 65 centavos em alguns estabelecimentos. Gasolina de 5,60, o etanol na média de 3,90, tá caro, tá complicado. A previsão inicial era que a cobrança integral dos impostos voltaria a partir do próximo sábado, 1º de julho, mas a medida provisória que fixava alíquotas menores perdeu a validade nesta quarta-feira. Hoje, a maioria dos postos de combustíveis aplicou o reajuste. O preço da gasolina já havia aumentado no começo de junho com a mudança na forma de tributação do ICMS. O imposto estadual passou a ter um valor fixo, R$ 1,22 por litro. A gente tem duas óticas que a gente pode analisar. A primeira ótica que é a ótica do consumidor, ou seja, para o bolso do consumidor vai pesar, mas também tem uma outra ótica, que é a ótica do governo. Esse aumento de arrecadação, consequentemente, vai possibilitar que o governo federal execute políticas públicas, inclusive política pública de redistribuição de renda. Segundo associações do setor, nas refinarias, o preço da gasolina está cerca de 5% mais baixo em relação ao valor praticado pelo mercado internacional. Essa diferença é reflexo da nova política de preços da Petrobras, que desde maio deixou de passar as variações em dólar no preço do petróleo para os combustíveis. A reincidência dos impostos que deveriam ter, todos já voltaram, de acordo com a proposta inicial do governo. O que pode agora fazer alteração no preço dos combustíveis é exatamente o preço da refinaria. Hoje, mesmo com a volta dos impostos federais, esse posto da capital mineira manteve os valores antigos e atraiu muitos clientes. Encheu o tanque. Aproveitar. Se tivesse um galão atrás, eu ia encher o galão também. O presidente Lula sancionou uma lei que ameniza o corte nos repasses para os municípios que tiveram perda populacional constatada pelo censo do IBGE de 2022. O levantamento apontou que mais de 2.000 cidades apresentaram redução no número de habitantes. Por isso, essa lei impede que a população desses municípios sirva de parâmetro para o cálculo de 2024 do Fundo de Participação. Além de prever uma redução progressiva que deve durar 10 anos, o texto evita quedas bruscas de arrecadação e o risco de inviabilizar a prestação de serviços públicos. E olha só esta imagem linda da natureza. Pesquisadores do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro registraram um grupo de mais de 60 baleias jubarte no mar em frente a Ipanema. Nessa época do ano, é comum que elas saiam do sul do país, do sul do continente, rumo ao estado da Bahia, para se reproduzir, fazendo um verdadeiro desfile pelo nosso litoral.
Uma imagem fantástica. E em Santa Catarina também, o primeiro filhote de baleia franca de 2023 foi avistado ao lado da mãe na praia de Laguna. No programa Notícia, que vai ao ar hoje, às 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista André Janones, deputado federal do Avante de Minas Gerais. Na entrevista, o deputado fala sobre as estratégias de comunicação do governo Lula e a relação com o ministro Paulo Pimenta. Eu vejo um excesso de apego ao formato de comunicação institucional. Ou seja, é envelhecida nesse sentido o formato? Eu acho que ela é ultrapassada. O mundo vai movendo e você tem que se mover junto. Aí vem as críticas que eu tenho feito, que são críticas construtivas, e o governo, apesar de alguns tentarem polemizar em cima, o governo compreende como crítica construtiva, me ouve, nós temos uma relação boa. Eu tenho uma relação muito boa com o ministro Paulo Pimenta, nossa relação é muito positiva. Com essa comunicação vai ser, de novo, como foi em 2022, vai ser sofrido. Com a comunicação mais eficiente, mais intimista, eu acredito que vai ser menos sofrido. Janones analisou também a guerra de fatos e narrativas entre os governos de Lula e Bolsonaro. Eu arrisco dizer que em 6 meses o presidente Lula fez mais que o Bolsonaro em 4 anos. A guerra dos fatos, o Lula já venceu. Na das narrativas, a gente está perdendo e está perdendo de lavada. O que é a guerra das narrativas? Para falar de uma maneira mais direta, é como você conta a história. Essa é a guerra dos fatos. Lula fez 1 milhão de casas, Bolsonaro fez, sei lá, 100 mil. Então, na guerra dos fatos, o Lula venceu. Vamos para a guerra das narrativas. Como que essa história vai ser contada? Lá na cidadezinha de 2.000 habitantes do interior de Minas Gerais, sabe como que está chegando essa história? Está chegando assim: o ex-presidente Bolsonaro impediu a corrupção na Petrobras, ele acabou com a roubalheira, por isso sobrou bilhões nos cofres do Estado, da União, e com esses bilhões que sobrou, o Lula agora vai entregar as casas populares. Ou seja, o mérito do Bolsonaro não é do Lula. Essa é a história, é essa a guerra que a gente perde. Outro ponto enfatizado na entrevista foi a possível inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Acho que é um recado que a gente manda para a sociedade, para o nosso país como um todo e até para a comunidade internacional, da força da democracia no nosso país. Eu creio na inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, eu creio na sua condenação criminal, eu creio na sua prisão e eu creio que ele vai ser responsabilizado na comunidade internacional também. Genocídio Yanomami, isso acha? Exato. Creio em um julgamento no TPI, por exemplo, creio em uma responsabilização a nível mundial. André Janones explicou também o uso das redes sociais para combater os ataques da extrema-direita. Há setores da esquerda que dizem que o senhor combate as fake news da extrema-direita usando as armas da extrema-direita. Combate o gabinete do ódio como uma espécie de gabinete do ódio. Como é que o senhor responde a essa crítica? É verdade. Isso é real. E é a necessidade atual. Você acha necessário? Necessário. Não gostaria e por isso sou a favor da PL das fake news. Olha como os temas estão interligados. Se o PL das fake news for aprovado, muito provavelmente eu não vou poder utilizar dos métodos que eu utilizo hoje. Mas a extrema-direita também não vai. E eu não quero utilizar desses métodos. É necessário. Eu tenho 2 opções. Utilizar essas armas e ir para o embate de igual para igual ou abandonar as redes sociais e não utilizar elas. O presidente Lula participa neste momento da abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo, em Brasília. O Foro de São Paulo é uma organização de partidos políticos de esquerda de diversos países da América Latina e Caribe. A repórter Maria está no encontro e tem mais informações para a gente agora ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Maria. Como é que vai ser esse encontro? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, esse encontro vai até o dia 2 de julho, próximo domingo, e a programação está extensa, viu? O tema desse ano é integração regional para avançar na soberania latino-americana e também caribenha. E outros temas também serão debatidos, como redes sociais, fake news e também a guerra na Ucrânia. O presidente Lula chegou aqui no hotel que está sendo o Foro de São Paulo por volta de 7h40, não chegou a falar com a imprensa, mas a informação que eu tenho é que ele deve falar em instantes. Ele falaria, estava previsto ali para falar já no finalzinho do evento, que começou há pouco também.
Aqui, eu lembro, estão reunidas lideranças partidárias, movimentos sociais, sindicais da América Latina e Caribe. E, segundo a organização do próprio evento, também foram convidadas lideranças da Europa, Ásia, África e América do Norte. Está bem cheio ali o local do Foro de São Paulo. Eu lembro que o Foro ele existe desde 1990 e ele tem esse nome justamente porque a sede foi em São Paulo. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral entrou hoje em seu terceiro dia. 3 ministros já votaram pela inelegibilidade de Bolsonaro. Apenas um votou contra. A corte volta a analisar o caso amanhã. O voto favorável ao ex-presidente veio do ministro Raul Araújo. Segundo o magistrado, na reunião com diplomatas, o ex-presidente abordou assuntos que podem ser discutidos normalmente, como voto impresso. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Já o terceiro ministro a votar discordou de Raul Araújo. Floriano de Azevedo Marques entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e que o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral é resultado de um comportamento que ele chamou de patológico. Ao expor os embaixadores ao constrangimento de ouvir assertivas ácidas direcionadas aos membros da mais alta corte e ao sistema eleitoral, conspirou contra a imagem da República. O que pode ser mais grave no agir de um chefe de Estado que, visando objetivos eleitorais, mobilizar o aparato da República para passar internacionalmente a ideia de que as eleições brasileiras não são limpas. O último ministro a ler o voto também concordou com o relator. André Tavares votou pela inelegibilidade porque, segundo ele, Jair Bolsonaro questionou o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas contundentes e fez isso por pelo menos 23 vezes, somente em 2021. O ministro disse que é inviável à Justiça Eleitoral não levar esse dado em consideração. Não apenas a mera falta de rigor em certas proclamações, isso eu faço no meu voto, mas a inequívoca falsidade perpetrada nesse ato comunicacional com invenções, abro aspas, distorções severas, fecho aspas, da realidade, dos fatos e dos dados empíricos e técnicos, como bem pontuou o ilustre relator, chegando ainda a caracterizar-se ao final uma, abro aspas, narrativa delirante, fecho aspas. Com o placar de 3-1 e faltando apenas um voto para formar maioria, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro já é dada como certa. Por isso, a ala bolsonarista na Câmara dos Deputados já vem se articulando. O deputado federal Ubiratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou um projeto de lei que perdoa crimes eleitorais cometidos desde 2016. Vamos apresentar, então, um projeto de lei de anistia, anistiando não especificamente apenas o caso de Jair Bolsonaro, mas inúmeros outros casos num período determinado em que, não tendo relação com crimes maiores, apenas ilícitos eleitorais civis possam ser objeto de anistia. Alguns parlamentares avaliam que o texto deve enfrentar resistência dos que não querem contrariar decisões do Poder Judiciário. O último dia de julgamento é amanhã, no início da tarde, quando vão votar a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cássio Nunes Marques e o presidente da Corte, Alexandre de Moraes. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou hoje que os afegãos que estão abrigados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, serão acolhidos em hotéis da cidade. A repórter Estela Freitas está lá e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, Estela. Não dá para essas pessoas ficarem morando no aeroporto e tem que dar um destino a elas, não é? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, mas por enquanto ainda não tem nenhuma definição certa, viu? Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa é uma ação emergencial enquanto o governo federal busca uma solução definitiva para acolher esses mais de 200 afegãos que vivem aqui, refugiados, né, de uma maneira improvisada no aeroporto de Guarulhos, mas também é preciso resolver um outro problema que é do fluxo migratório, porque cada vez mais chegam novos afegãos por aqui. O ministro
ministro Flávio Dino não detalhou para quais cidades eles devem ser levados e nem quando isso deve acontecer. O que a gente sabe é que em Guarulhos e São Paulo, as 1.059 vagas destinadas a imigrantes e refugiados em centros de acolhida já estão 100% ocupadas. Agora há pouco teve uma reunião com o prefeito de Guarulhos, o Guti, e membros representantes dos governos estadual e federal, mas dessa reunião também não saiu nenhuma definição sobre a transferência desses afegãos, apenas como prioridade tratar da questão da sarna, porque na semana passada pelo menos 20 afegãos foram diagnosticados com escabiose, que é a sarna, uma doença contagiosa que é transmitida pelo contato direto entre pessoas e também por meio de objetos. Então, como prioridade, uma das possibilidades seria levar esses afegãos que estão doentes a uma base militar aqui em Guarulhos mesmo, para medicá-los e isolá-los. Porém, não foi feito um cronograma para isso ainda. Então, eles continuam por aqui. E para entender também por que eles estão aqui, os afegãos começaram a entrar no Brasil para fugir da guerra depois que o Talibã reassumiu o poder no Afeganistão. Amanda, Augusto. Obrigada, Estela. Tem que arranjar uma solução, né, para esse pessoal acampado, coitados. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.